Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo, vamos falar sobre cálculos estequiométricos, casos particulares, que são pureza e rendimento. Vamos lá? Então, veja só, começamos com o rendimento, tá? O que vem a ser o rendimento de uma reação química? É a quantidade de produto que realmente será obtido em relação à porcentagem teoricamente esperada. Então, obtém-se primeiramente a massa teórica, a partir dessa massa teórica e as informações contidas no enunciado é que se obtém o rendimento da equação, ok? Então, vejam só, quais são ou qual é o passo a passo para você ter um cálculo certinho, para não ter problemas. Isso vale tanto para cálculo com rendimento, quanto para pureza de reagentes, tá? Primeiro ponto, escrever a equação química balanceada. Se você errar a equação química balanceada, você erra todo o cálculo estequiométrico, tá certo? Então, muita atenção para a equação balanceada. Ainda, identificar as proporções entre substâncias envolvidas. A partir do balanceamento, você acha a estequiometria, né? Você acha a proporção. Ou está 1 para 1, ou está 1 para 2, ou 2 para 3 e assim por diante. E ainda, estabelecer a relação entre mol, então 2 mols de tal substância para 3 mols da outra, ou 1 mol para 1 mol. Enfim, essa relação entre os mols, tá? E por último, porém não menos importante, efetuar a regra de 3, certo? Esses são os passos, guarde com muito carinho, anote no seu caderno. Como é que se calcula o rendimento de uma reação? 2 métodos, 2 formas. Primeiro, por regra de 3, onde tem a quantidade esperada equivale a 100% de rendimento e a quantidade obtida vai me dar o valor real, tá certo? De rendimento da equação. E também eu posso utilizar uma expressão matemática, onde o rendimento em porcentagem é a relação entre a quantidade obtida e a quantidade esperada vezes 100%, tá ok? Qual dos métodos você pode utilizar? O que você se sentir mais confortável. Com os 2 cálculos, efetuando qualquer um deles, você chega ao mesmo rendimento, beleza? Com relação à pureza, o que nós podemos falar a respeito dela? O cálculo e a determinação da pureza dos reagentes está vinculada ao procedimento e preocupação rotineira em indústrias que primam pela produção de novas substâncias. Então, busca-se na indústria obter sempre reagentes com o máximo de pureza. O 100% é mais teórico, tá certo? Mas busca-se sempre alcançar o mais próximo de 100%. Como é que nós calculamos a pureza dos reagentes? Por meio de uma regra de 3, tá? Seguindo os passos que nós vimos lá para cálculo de rendimento, tá certo? E efetuando uma regra de 3. Lembrando sempre, a massa utilizada do reagente equivale a 100% de pureza, tá? Então, é a massa utilizada. E a massa real do reagente vai te dar o X% de pureza. Vejam, nas indústrias, eles se preocupam muito com essa questão do grau de pureza. Porque, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, tá? Imagine se vai uma impureza que possa vir a causar contaminação do alimento ou do medicamento e possa vir a dar efeitos colaterais nas pessoas que estão utilizando. Então, eles primam muito pela questão do rendimento e também do grau de pureza dos reagentes. Então, é preciso tomar muito cuidado dentro das indústrias. De vez em quando, você vê lá notícias, né? Foi recolhido um lote de medicamentos ou um lote de determinado alimento foi recolhido. Por quê? Porque foi percebido que a pureza ali, que teve algum contaminante no meio do processo. Então, é preciso retirar do mercado, né? Retirar das farmácias, do supermercado, para que o consumidor, para que não chegue até você, consumidor, tá? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, tá certo? Por quê? Porque senão a gente pode ter algum outro probleminha, tá? E aí é onde a gente tem efeitos colaterais, ou você tem uma dor de cabeça e assim por diante, tá ok? E aqui na indústria a gente tem análise da água ultra pura, tá ok? Nesse vídeo nós falamos sobre cálculo de pureza e rendimento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve.